Vamos lá, então, pessoal, para a nossa terceira aula de bibliologia. Já demos uma boa passeada aí, né? Alguns termos, algumas colocações, algumas informações importantes. A gente que lida com a Bíblia todos os dias, né? São informações que são maravilhosas para enriquecer tanto nosso vocabulário, como nosso conhecimento, ensino. Você pode usar esses ensinos para a escola dominical, para a escola de obreiros, para a escola de neófitos, não importa. O saber nunca é demais, né? E quando é um saber bom, um saber maravilhoso, só corrobora para uma vida mais excelente, mais abençoada. Isso aqui é importante. Vamos então, como eu sempre falo, se tiver aí um papel, uma caneta, ou então você quiser anotar no seu tablet ou no seu celular, algum aparelho, algum device. Importante que você possa acompanhar não só a nossa apostila aí, como também anotar. Muita coisa que eu falo fora da apostila, que é bom você anotar. Não dá para colocar tudo na apostila, né? Essa apostila ela é de esboço. Você lê aquela parte, você fica bem, o assunto bem claro, né? É um resumo, mas com o assunto claro. Você tem um assunto resumido, né? Para que você possa ter algo mais claro. Do que você também empurrar material, e o aluno fica a cabeça doendo, tanta coisa. Então, vamos em doses mais abençoadas, né? Vamos devagar, ok? Então, vamos pegar então aí nossa apostila, vamos lá para a página... Que página é essa aqui, gente? Deixa eu ver aqui. É a 24, página 24. Vamos lá. Aí nós estamos falando sobre as estruturas da Bíblia. O que nós temos de estrutura aí para passar para vocês. Vamos passando e você vai anotando, vai pesquisando, pode consultar livros, tal. É muito interessante. A Bíblia está organizada em Antigo e Novo Testamentos. O Antigo Testamento foi escrito em várias partes de Israel. Partes na Babilônia, por ocasião do exílio. O Antigo Testamento, aceito tanto por judeus como cristãos, relata a criação, a ascensão do povo de Israel, o cativeiro, profecias e poemas. Olha aí, interessante, ó. Criação, a ascensão do povo de Israel, o cativeiro, os profetas e os poemas. O cativeiro foi feito em duas partes, né? Primeira parte, primeira leva foi 722 a.C., com os assírios, que levou o reino do norte. Só que os assírios acabou com eles, né? Matou todos. Ah, meu Deus, dizimou aquelas tribos todas. Só ficou Judá, lá embaixo, em Jerusalém, até que veio o ano 576 e os babilônios também levaram cativo aquele povo, né? Meu Deus do céu. Eles não perderam. Esdras pôde trazer de novas escrituras. Daniel é inspirado por Deus e cria a sinagoga. Depois vem, pós-exílio, a grande sinagoga, os eruditos, os maçoréticos, né? Então, graças a Deus, não foi de tão ruim assim, né? Então, pôde se recuperar. Não é fácil sair do cativeiro, né? Enfrentar o cativeiro. Ok, vamos lá. Então, o Antigo Testamento é aceito tanto por judeus e cristãos, nem relata a criação, já falei a sequência para vocês aí. O Novo Testamento, já os católicos e ortodoxos, eu estou na linha 1, 2, 3, 4 agora, linha 4. Olha lá. Já os católicos e ortodoxos possuem mais alguns livros. É o que diferencia... Peraí, que deu aqui uns problemas técnicos, gente. Peraí, que tem hora que dá um... Olha lá. É o que diferencia. O Novo Testamento traz a história de Jesus, da igreja, das cartas apostólicas, doutrinas e costumes. Vamos lá? Presta atenção aqui agora. O Antigo Testamento fala sobre a criação, a ascensão do povo de Israel,
o cativeiro assírio-babilônico, as profecias e os poemas. Tá ok? Esse é o Antigo Testamento. O Novo Testamento fala a história de Jesus, da igreja, as cartas apostólicas, doutrinas e costumes. Então, a diferenciação de assuntos é mais ou menos nessa pegada aí. Os antigos textos bíblicos eram unciais. O que é uncial, gente? Uncial é quando todas as letras são maiúsculas. Olha que interessante. Como é que você entendia a Bíblia, hein? E somente no quarto século é que as minúsculas fizeram parte das traduções e cópias. Aí, no quarto século, começaram a colocar a primeira letra capital, que é uncial, que é maiúscula, e depois segue-se a minúscula, né? Também não era dividida em capítulos e versículos. Foi em 1227 que o cardeal Stephen Langton, de 1150 a 1228, olha, ele fez um ano antes de morrer, criou os capítulos. E em 1551, Robert Stephanus, 1503 a 1559, ele organizou em versículos. Note bem que o primeiro nome de quem faz o versículo é Stephen, e o último nome de quem faz os capítulos é Stephanus. Ambos eram ingleses, e são aí aproximadamente 200 anos um do outro. Agora, preste atenção. Deixa eu terminar aqui o texto, eu vou falar um negócio com você aqui. Organizou em versículos. São ao todo 1.328 capítulos e 40.030 versículos em 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Olha que suculento está esse capítulo aí, essa parte aqui da nossa leitura, hein? Vamos lá. Então, vamos entender como é que era a Bíblia antigamente, né? Os textos bíblicos antigamente. Era tudo letra maiúscula. Não tinha pontuação. Não havia minúscula e maiúscula. Já pensou nisso? Aí o Stephen, primeiro nome, cria a divisão de versículos, e o Stephanus, último nome, cria a divisão de capítulos. Rapaz, que interessante isso aí. Vou ler aqui o finalzinho de novo. São ao todo 1.328 capítulos, 40.030 versículos, em 66 livros, divididos em 39 no AT e 27 no NT. Por isso que você está aqui no seminário, para você aprender. Olha que interessantíssimo esse ponto aí. Rapaz, que coisa linda, hein? Muito bem elaborado. Muito bem elaborado. Hoje você tem na mão um exemplar da Bíblia com tanta coisa, né? Bíblia do caminhoneiro, Bíblia do fazendeiro, Bíblia do empregado, Bíblia do patrão. Daqui a pouco vai ter... Meu Deus do céu. E você vê tudo hoje arrumadinho, né? Com versículo e tal, o cabeçalho, e vai daqui a lá, e você... Mesmo assim, o pessoal não quer ler, né? Só por Deus, né, gente? Vamos, então, à questão da relevância. Você consegue mais um aqui? Deixa eu ver se eu consigo mais um aqui, gente. Espera aí. Mais um. Acho que deu, hein? Deixa eu puxar aqui para ficar para vocês. Acho que... Aí, ó. Aí sim. Aí sim. Vamos aí à relevância. De acordo com o Expositor Cristão, um periódico metodista, na reportagem de José Geraldo Magalhães Júnior, o Dia da Bíblia surgiu em 1449. Cuidado, pode cair na prova isso, hein? 1449, na Grã-Bretanha, quando o bispo Cranmer incluiu no livro das orações do rei Eduardo VI um dia especial para a população interceder em favor da leitura do livro sagrado. No Brasil, esse dia passou a ser celebrado em 1850, com a chegada da Europa e dos Estados Unidos dos primeiros missionários evangélicos que aqui vieram semear a palavra de Deus. É de suma importância observar o motivo pelo qual esse dia foi criado, não apenas para lembrar, mas principalmente para interceder
pela leitura deste importante livro, que é a Palavra de Deus. A Bíblia foi o primeiro livro impresso. O homem que imprimiu pela primeira vez, Johannes Gutenberg, foi recentemente eleito o homem mais importante dos últimos 100.000 anos. Está vendo? O Johannes Gutenberg, ele começou uma fabriqueta de impressão, né? Colocava a folha, a tinta já com a letrinha com tinta e batia e saía já a folha impressa. Antigamente era na argila, no ponteiro, né? Era esculpido, era como é que chama aquela leitura? Rupestre é das cavernas, é a cuneiforme. Depois veio a era dos papiros lá do Egito, também em couros de animais. Depois, mais na frente, o pergaminho, que também era em couro de animal. Ou seja, a Bíblia passou, aí depois veio o algodão, né? Hoje temos o processo celulose, e aí vai. O papel passou por todas as transformações e a Bíblia lá junto, né? Também passando por isso. Por isso que é relevante demais, gente. Relevante. O dia da Bíblia já foi de 1449. Aí na sua cidade tem dia da Bíblia? Fala com o prefeito aí, ó, pede um vereador, faz uma lei aí para colocar esse dia aí, ó. Olha que maravilhoso. Vamos à dogmática, então, gente. A dogmática. Foi no século XVII que a palavra dogma teve seu valor ampliado. Sua etimologia é do latim, que significa princípio. Está vendo aí? Dogma, princípio. É uma palavra derivada também do grego. Sofia, sabedoria. Ou, de forma coloquial, aquilo que se pensa que é verdade. Você pode usar também como doutrina. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí, ó. É na Bíblia que o cristianismo fundamenta sua forma de interpretação dos textos e para isso chamaram dogmática. Através de um conjunto de crenças elaboradas pela liderança, chega até o ponto as diretrizes de vida familiar, sociedade e cultura. Este dispositivo é conhecido como dogma. É vero que nem sempre esses dogmas estão de fato respaldados pela Bíblia. Mas até entre eles misturas religiosas e pretensões políticas. A Igreja Protestante, a reformada evangélica, aboliu essa terminologia e prefere chamar doutrina. Sua ideia de ortodoxia da palavra de Deus. As decisões e posições formais dentro da dogmática é sempre comunicado tanto aos mais antigos e aos mais novos. Pessoal, a palavra ortodoxia, para ser bem fácil de entender, é aquilo que é mais perto do original, é ortodoxo. Aquilo que for mais perto do original é ortodoxia. Tá? Ortopraxia é realizar aquilo que é mais perto do original também. Você viu que a palavra dogma ela tem a tradução do latim de princípio, mas ela pode também ser conhecida como doutrina. Na verdade, os protestantes eles decidiram não usar a palavra dogma por não remeter-se, né, ao mundo católico. E aí ficou a palavra doutrina. Então, se por acaso perguntar na prova, as duas respostas são válidas, ou princípio ou doutrina. Vamos então à questão da imutabilidade. Infelizmente, a teologia pode sofrer ataques. Sua sustentabilidade como verdade vai depender da crença individual influenciando o coletivo. Haja vista várias mudanças aceitas pelos concílios, sínodos e convenções. Então, o local de mudança, o local de mutabilidade sempre é concílios, sínodos, convenções, tendo como base teses estudadas e discutidas em plenária para votação. Muitas vezes, ao querer interpretar a Bíblia sem o foco ou filtro da exegese e da hermenêutica, tende-se a criar dogmas que sejam ideológicos, acoplados àquela instituição para fortalecer o seu modo de pensar.
quando, na verdade, a Bíblia deveria ser menos interpretada possível para servir como base ortodoxa, e não uma linha de pensamento a partir do que um grupo acha que algo deve ser ou ser feito. Hoje, o maior ataque à Bíblia é o dogmatismo progressista da teologia liberal, com base no pós-modernismo. Meu Deus, que frase, hein? Dogmatismo progressivo da teologia liberal com base ao pós-modernismo. Olha, eu estava inspirado na hora que eu escrevi esse negócio, ficou muita coisa junta. O dogmatismo é uma coisa, a teologia progressiva é outra, a teologia liberal é outra, a teologia pós-modernismo é outra, mas todas elas caminham para o mesmo caminho. O antinomianismo, a desvalorização dos princípios, a quebra de valores é uma coisa terrível. Karl Barth, um grande teólogo, tentou aí alguma coisa para resgatar, mas sei não, foi difícil, ainda é difícil. Bom, o problema da Bíblia é as interpretações que dão, né? Cada um puxa de um lado do outro. Quanto ela menos for interpretada, quanto mais ela for perto do original, está muito bom. E seria interessante mantê-la assim. Bom, nós observamos aqui nesse capítulo a estrutura da Bíblia. Gente, por que a minha aula é um pouco rápida? Porque eu não gosto de ficar enchendo linguiça, enchendo tempo, sendo redundante. Vamos direto no assunto? Fala no assunto, clareia o assunto, está resolvido. Então, vamos caminhando assim. Então, a Bíblia era escrita de forma uncial, né? Letras maiúsculas, só no quarto século que aparecem as minúsculas. Dois homens ingleses que vão trabalhar para melhorar a leitura e organizar, que é o Stephen Langton. Ele fez a divisão em capítulos, em versículos, né? Isso mesmo, criou os capítulos. Não, ele criou os capítulos. O Langton criou os capítulos primeiro. Aí veio depois o Robert Stephanus, e criou os versículos. E aí a Bíblia ficou mais fácil, mais interessante de ler com essa subdivisão. Aí na relevância aí nós temos o dia da Bíblia, que surgiu lá em 1500, o Brasil tinha acabado de ser descoberto. Já tinha o dia da Bíblia na Inglaterra, que bênção, né? Esse dia perdurou por vários países que até hoje fazem também o dia da Bíblia. A dogmática você pode interpretar como princípio ou doutrina. Para os católicos é o dogma, que é o princípio. Para os protestantes é tipo a doutrina, eles preferem. E a mutabilidade, porque muitos tentam interpretar a Bíblia ao seu modo e acabam fazendo a interpretação errônea da palavra de Deus, acaba saindo da ortodoxia e criando uma dissonância cognitiva, né? Interessante. Ok, vamos à nossa provinha e terminar a aula de hoje, né? A nossa jornada de hoje. Vamos lá, então, para a nossa provinha, que está aqui na próxima página, na página 26 do seu material. Lembrando que se você acertar uma questão, você tem 25 de ponto, 0,25 de ponto. Se você acertar 2, você tem 50% de ponto, né? E se você acertar 3, tem 0,75. Se acertar as 4, você ganha, então, aí 1 ponto, ok? Vamos lá. A Bíblia está organizada em A. Novo Testamento, 39 livros. Velho Testamento, podia ser antigo ali, tem que corrigir, porque não é legal falar velho, né? Antigo Testamento, 27 livros. Aí, ó, Antigo e Novo Testamento, 39 e 27 livros. Então, como que a Bíblia está organizada? Escolha uma dessas questões. Se for A, o Novo Testamento com 39 livros. Se for B, o Antigo Testamento com 27 livros. Se for C, o Antigo e o Novo Testamento, cada um com 39 e o outro com 27. Cada um com a quantia de livros, né? Um 39 e o outro 27. O Dia da Bíblia foi criado quando e onde? A. 1556 na França. B. 1549 na Inglaterra. C. 1526 na Holanda. Qual data e local que nos traduz para nós o dia que a Bíblia foi criada? Aliás, o dia da Bíblia, né?
Se você acha que é 1556 na França, coloque A, coloque 2A. Se você acha que é 1549 na Inglaterra, coloque 2B. Se você acha que foi 1526 na Holanda, coloque 2C. Ok? Vamos para a terceira pergunta. A palavra dogma, além de significar princípio, em termos de igreja, entende-se por A, um conjunto de doutrinas, B, um título de um livro, C, uma carta real. Qual das três você acha que é a resposta para a pergunta? A palavra dogma, além de significar princípio, em termos de igreja, entende-se por... Essa tem a opção. Se for A, um conjunto de doutrinas, coloca 3A. Se for B, um título de um livro, coloca 3B. Se for C, uma carta real, coloca 3C. Vamos à pergunta número 4. Na questão da mutabilidade, não significa que a verdade muda, mas há movimentos que tentam deturpar a teologia. Isso acontece em ambientes como A, concílios, sínodos, convenções. B, debates, fóruns, simpósios. C, reuniões, encontros e cafés. Qual dessas reuniões tem um poder de criar mutabilidade? Aceitar a doutrina ou não, a trindade ou não, essas coisas que se resolvem, né? Se você acha que é no concílios, sínodos e convenções, coloque o A. Se você acha que é entre debates, fóruns, simpósios, coloque B. Se você acha que é reuniões, encontros e cafés, coloque C. Ok? Termina sua prova aí agora. Entrega para o monitor. Ele vai somar o gabarito para passar depois para vocês a nota. Ok? Então, a gente vai terminando aqui mais essa aula e voltando para a quarta aula desta matéria, que é do módulo 1, do bloco 1 do nosso curso de Teologia. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um. Até a próxima, se Deus quiser. Estou contando os minutos para voltar a falar com vocês. Deus abençoe.